Pessoal, vou resolver com vocês o exercício número 7. É um exercício de associação em série de capacitores e ele fala o seguinte: três capacitores A, B e C são associados em série e suas capacitâncias respectivas são 1 microfarad, 2 microfarad e 3 microfarad. Calcule a capacitância equivalente aproximada desse conjunto. Então, primeiro item que eu tenho que prestar atenção é uma associação em série de três capacitores. Então, é como se eu tivesse algo desse tipo: o primeiro capacitor aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. Então, eu vou ter o capacitor A, o capacitor B e o capacitor C. O capacitor A, ele tem 1 microfarad. O capacitor B, ele tem 2 microfarad. E o capacitor 3, ele consegue armazenar 3 microfarad. E aí eu quero saber a capacitância equivalente. Se eu juntasse tudo isso, ia dar um capacitor só, que eu vou chamar ele de capacitor equivalente ou CS. Pode estar assim também escrito no livro. Como que eu vou calcular esse capacitor equivalente? Se é uma série, eu tenho que lembrar do quê? Que a associação em série, eu somo os inversos. Então, vai ficar 1 sobre o capacitor equivalente é igual 1 sobre o capacitor A, mais 1 sobre o capacitor B, como eu só tenho 3, né? 1 sobre o capacitor C. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores na fórmula. O capacitor A, ele tem 1 microfarad. O B, ele tem 2. E o C, ele tem 3 microfarad. Então, eu vou pegar 1 inteiro, mais meio, mais 1 terço. Como que a gente vai resolver isso? Presta atenção, você tem uma soma de fração. E nas frações, eu tenho eu tenho numerador e denominador. Então, o numerador é o número de cima e denominador é o número que fica embaixo. Para eu poder somar essas frações, o meu denominador tem que ser igual. E aqui tá tudo diferente, ó, 1, 2 e 3. Então, nós fazemos aquele MMC, né, o mínimo múltiplo comum. Então, que número que eu consigo dividir para 1, para 2 e para 3 ao mesmo tempo? Você pode fazer aquele varalzinho, 1, 2, 3, só que no vestibular você não vai ter esse tempo, né? Então, você tem que pensar o seguinte: lá na tabuada do 1, do 2 e do 3, quem que eu consigo dividir para esses três valores ao mesmo tempo? O 6. 6 dividido por 1 é 6, 6 dividido por 2 é 3, e 6 dividido por 3 é 2. Então, o denominador comum aqui é o número 6. Como que eu vou resolver essa soma aí de fração? Então, primeira coisa, o denominador tem que ser igual. Para o 1 se tornar 6, eu multiplico por quem? Pelo próprio 6. O que eu faço embaixo, tem que fazer no número de cima. Para o 2 se tornar 6, eu multiplico por quem? Por 3. E para o 3 se tornar 6, eu multiplico por 2. Então, vai ficar 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 6 é 6, mais 1 vezes 3, 3. 2 vezes o 3, 6. 1 vezes 2, 2. E 3 vezes o 2, 6. Agora, eu tenho a situação que eu queria. Todos estão iguais, o que eu posso fazer? Eu mantenho o que está embaixo e eu resolvo o que está em cima. Então, eu vou manter o número 6 e eu vou somar os numeradores de cima. Então, vai ficar 6 mais 3, 9, mais o 2, 11. 11 sobre 6. O que eu quero? Eu quero o capacitor equivalente, mas aqui eu tenho o inverso dele. O inverso, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver de duas maneiras. A mais simples e a mais matematicamente possível. Eu quero o capacitor equivalente, só que ele tá, ó, para baixo, né? O inverso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Ó, eu vou inverter. O que tava em cima vai para baixo, o que tava embaixo vai para cima.
Ó, então, o capacitor equivalente vai ser igual a 6 sobre 11 microfarad. Então, essa é a maneira mais fácil. Bom, pela matemática, como que a gente chega nisso daqui, ó? 1 sobre capacitor equivalente é igual a 11 sobre 6. Eu tenho uma igualdade, posso multiplicar em cruz. Então, vai ficar 11 vezes capacitor equivalente é igual a 1 vezes 6. Quero calcular esse carinha aqui, ó. O 11 tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 6 sobre 11 microfarad. Então, tá resolvido. Eu gosto de fazer esse daqui, porque ele é mais simples. Opa, é o inverso, vou inverter. Inverto de um lado, inverto do outro. A gente tem aqui o resultado. E aí, a nossa alternativa, item B.